Jace Lee Dugard nasceu em 3 de maio de 1980, na Califórnia. Desde muito cedo, a Jace era descrita como uma menina muito doce, sensível, tímida e que era muito ligada à natureza. Então ela gostava muito de brincar com os animais, ela gostava de observar as plantas, de desenhar. Ela não tinha muitos amigos, porém ela tinha uma relação muito carinhosa com a mãe dela. A família dela havia se mudado recentemente para Salt Lake em busca de uma vida mais tranquila, porém tudo mudou no dia 10 de junho de 1991. A Jace morava com a mãe dela e com o padrasto, Cal, porém a relação deles não era muito próxima, mas o padrasto dela sempre tentava ajudar na criação dela. Na manhã de 10 de junho de 1991, uma manhã comum como qualquer outra, a Jace saiu cedo de casa, ela tinha apenas 11 anos de idade e ela estava indo em direção ao ponto de ônibus para poder ir para a escola. E ela vestia uma jaqueta rosa que posteriormente se tornaria símbolo do desaparecimento dela. Como a casa dela era muito próxima ao ponto de ônibus, o padrasto dela ficou no quintal observando ela parada no ponto, e durante esse tempo que ele ficou observando, um carro passou e 2 pessoas que estavam dentro puxaram a Jace para dentro desse carro e foram embora. Então, ele viu tudo o que aconteceu e nesse momento ele pegou uma bicicleta e partiu atrás dela, né? Porém, ele acabou não conseguindo alcançar o carro. Depois disso, ele chamou a polícia e a partir desse momento começou a procura pela Jace. Quem estava dirigindo esse carro era o Philip Garrido e a Nancy, a esposa dele, e eles usaram uma arma de choque para poder imobilizar a Jace. Quando ela estava no carro, ela acabou ficando inconsciente. O Philip tinha um passado sombrio. Nos anos 70, ele havia sido preso por sequestro e abuso de outra mulher. Ele foi diagnosticado com distúrbios mentais e ele dizia ouvir vozes e usava essas vozes para justificar os atos que ele tinha. Ele passou anos preso, mas conseguiu sua liberdade condicional. A Nancy, a esposa dele, ela não era apenas cúmplice passiva, ficou claro muito tempo depois que ela teve participação ativa no sequestro da Jace e que ela também ajudava a manter o controle sobre ela. Os dois viviam em Antioch, Califórnia, em uma casa simples, mas no quintal, escondido por muros e árvores, havia uma espécie de complexo improvisado com barracas, galpões e trailers. Era lá que Jace passaria quase 2 décadas da vida dela. A Terry, a mãe da Jace, ela entrou em desespero com o desaparecimento da filha dela e as buscas começaram a ser feitas, foram feitos apelos na televisão, cartazes foram espalhados pela cidade, porém, com o passar do tempo, não havia nenhuma pista e o caso acabou esfriando. A Terry nunca desistiu de encontrar a filha dela, então mesmo quando a polícia desistiu e deu a Jace como morta, a Terry continuou buscando por ela e ela ainda acreditava que a filha estava viva e que ela estava em algum lugar, que um dia ela voltaria para casa. Enquanto isso, longe dos olhos da sociedade, a Jace estava prestes a começar a viver um verdadeiro pesadelo. Logo após ser sequestrada, foi levada para esse quintal e o local era muito abafado, mal iluminado, era cercado por cercas que impediam qualquer contato com o mundo exterior. O Philip começou a abusar dela quase que de imediato, então a Jace começou a ter os dias dela marcados por abusos constantes e logo com 14 anos de idade ela engravidou da primeira filha dela. O parto foi feito de maneira improvisada, sem ajuda médica, apenas com auxílio de manuais e materiais simples. Alguns anos depois, ela teria a segunda filha dela também dentro do cativeiro. Apesar de todo o sofrimento que ela estava passando, ela se agarrou à maternidade como uma forma de tentar sobreviver àquela realidade dela. Ela se dedicava a ensinar as meninas a escrever, incentivava as brincadeiras e tentava fazer de tudo para poder oferecer às filhas dela uma infância o mais normal possível, diferentemente da infância que ela estava tendo. Mesmo sem ter acesso à escola, a Jace improvisava nas aulas, então ela lia, escrevia, desenhava e criava pequenos momentos de esperança naquele lugar que ela estava trancada junto com as filhas dela. Por outro lado, o Philip controlava tudo. Então ele dizia para ela que o mundo ali fora era perigoso e que se ela tentasse fugir, pessoas seriam mortas. Às vezes ele tentava dar a entender que eles eram uma família, como se isso fosse normalizar os crimes que ele estava cometendo. É importante dizer que durante esses 18 anos, houve momentos em que as autoridades quase chegaram perto de descobrir a verdade, mas eles acabaram falhando.
O Philip, como eu falei, ele estava em liberdade condicional, então havia fiscalizações periódicas, mas de forma inacreditável ninguém descobriu o cativeiro no quintal da casa dele. E isso depois, né, quando descobriram da Jace, acabou criando uma onda de críticas contra as falhas da polícia e do sistema. Foi apenas em agosto de 2009 que tudo mudou. O Philip começou a chamar muita atenção dos agentes da condicional por comportamentos estranhos, e em uma das visitas ele levou com ele a Jace e as filhas dela, né, as 2 filhas que ela tinha. E durante as conversas, os agentes notaram que a Jace, que se apresentou inicialmente com outro nome, parecia nervosa, ela evitava contato visual e ela não conseguia responder detalhes simples da vida dela. Lembrando que ela foi sequestrada em 1991 e tudo isso aconteceu em 2009, então foram 18 anos. E nesse momento, durante a entrevista que o Philip estava passando, a polícia pressionou ela e ela finalmente falou a verdade. Ela falou: "Eu sou a Jace Dugard". E nessa hora os policiais ficaram chocados porque eles estavam diante da menina que já tinha sido dada como morta. Então isso deixou todo mundo chocado, sabendo que a todo esse tempo ela estava ali, naquele lugar que eles periodicamente visitavam. A todo tempo a Jace estava debaixo do nariz deles. O reencontro entre a Jace e a mãe dela, a Terry, foi emocionante, porque depois de 2 décadas, elas finalmente puderam se abraçar de novo. E a Terry nunca perdeu a esperança de que a filha dela estaria de volta. E naquele momento ela estava de volta e acompanhada das netas dela que ela havia acabado de conhecer. O Cal, o padrasto dela, também se emocionou. Durante anos, ele carregou a culpa de não ter conseguido salvar a Jace no momento do sequestro dela. O processo de adaptação da Jace não foi fácil, então ela tinha ficado 18 anos em um cativeiro. E quando ela saiu dele, ela precisou ser reintegrada à sociedade e tudo era novo para ela, né? Usar um celular era novo para ela, poder andar livremente em lugares públicos, poder escolher algo que ela queria ou não fazer. Então, foi tudo muito novo para ela, assim, que ela conseguiu se ver livre daquele lugar que ela passou tanto tempo. Ela escreveu 2 livros contando a história da vida dela. O primeiro foi Uma Vida Roubada, lançado em 2011, onde ela narra os detalhes e os horrores que ela passou no cativeiro. E mais tarde ela publicou outro livro que seria Liberdade, Meu Livro de Primeiras Vezes, onde ela conta como foi viver pela primeira vez experiências comuns como ir ao mercado ou andar de bicicleta livremente. Eu acho que o que mais me choca nesse segundo livro que ela publicou, que seria Liberdade, Meu Livro de Primeiras Vezes, é porque a gente percebe que para muitas coisas que a gente diz não, que a gente diz sim, para os lugares que a gente vai livremente, existem pessoas por aí que não podem ter esse mesmo direito de ir e vir, de falar sim ou não. Então isso só reflete o quanto a gente tem que dar muito valor pela nossa liberdade, pelo nosso direito de ir e vir, e para a gente poder levar uma vida normal, onde a gente tem até mesmo a possibilidade de dizer se gosta ou não de alguma coisa, se quer ou não alguma coisa, principalmente em um mundo em que muitas pessoas não têm esse direito. A Jace é mais um caso dos outros que existem. Infelizmente, ela não é a primeira e a última vítima. Existem mais pessoas nesse momento também que estão passando por situações parecidas com a dela. Então, a gente também saber valorizar o nosso direito, a nossa vida. A Jace também criou uma fundação para poder ajudar outras vítimas de sequestro e abuso. Hoje ela leva uma vida mais reservada, focada na família dela, principalmente nas filhas dela, que cresceram livres ao lado dela depois do resgate. A questão que fica é: quantos casos semelhantes aconteceram ou estão acontecendo e nunca chegaram ao conhecimento público? É isso, gente. O vídeo acaba aqui. A gente percebe que a maldade humana não tem limites. Então, quanto mais a gente puder resguardar as nossas crianças, melhor, para evitar que situações como essa aconteçam. Então, às vezes, aqueles 10, 15 minutos que você perderia levando seu filho até a escola podem resultar em muitos anos de vida que você vai perder do seu filho. Então, eu gostaria de lançar aqui o questionamento, né? Será que vale a pena? Lembrando que não é uma crítica a nenhum pai, nenhuma mãe. Eu sei que existem muitos casos específicos,
mas se você pode, então não se prive, porque infelizmente tem muita maldade no mundo e quanto mais a gente fala desses casos, mais a gente percebe que a maldade humana tem só aumentado. Então não dá pra dar brecha. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse caso, se você acha que a polícia não fez o trabalho dela devidamente correto. Então, talvez se ela tivesse feito, se ela tivesse olhado o quintal da casa do Philip, isso pudesse ter poupado tanto tempo da vida da Jace. E se você gostou desse vídeo, eu peço a você que curta e se inscreva no canal, vai ajudar bastante. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada se você assistiu até aqui e fiquem com Deus.